oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre corações em chamas. Nós compartilhamos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Coração em chamas, querido. A Bíblia, ela conta a história de 3 jovens ali no livro de Daniel. De 3 jovens que fizeram e escreveram uma história de transformação. E que essa história ela serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Esses 3 jovens ali, Ananias, Azarias e Misael, eles não somente fizeram a diferença naquele tempo, mas esses jovens, eles se posicionaram, querido, diante de uma situação muito, mas muito difícil. E esse posicionamento daqueles 3 jovens fez com que eu e você hoje pudéssemos conversar sobre a vida deles. Fez com que eu e você hoje pudéssemos olhar para o livro de Daniel e ver a vida, o nome desses jovens marcado ali. Assim como Daniel, esses 3 jovens, eles fizeram a diferença naquele tempo, querido. A Bíblia fala que esses 3 jovens, eles foram lançados numa fornalha ardente. E todos nós conhecemos a história conta que esses 3 jovens, eles não se queimaram naquela fornalha. Isso não é uma história em quadrinhos, querido, não é uma história de gibi. Essa é uma história do sobrenatural de Deus na vida deles. Amém? E você sabe por que esses jovens não se queimaram? Porque o coração daqueles jovens estavam tão incendiados por Deus, que o fogo de Deus era maior do que o fogo que havia naquela fornalha. Amém? E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Sobre esse fogo. Que fogo era esse, pastor? Esses jovens, queridos, eles estavam inseridos num lugar chamado Babilônia. A história conta ali no livro de Daniel, desde o capítulo de número 1, eu quero ler com você alguns versículos para nós introduzirmos a palavra nessa noite. Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, no capítulo de número 1 e verso de número 1. Nós vamos ler, nós vamos caminhar sobre alguns versículos aqui do livro de Daniel. Eu quero ler com você pelo menos alguns versículos do capítulo 1, e como é uma história bem conhecida, nós vamos conversando ao longo da mensagem, nós vamos voltando em cada um desses textos, amém? A palavra de Deus aqui no livro do profeta Daniel diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados no templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento e que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensina a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. E os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de que não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso,
Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com as dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida, de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida, e do vinho servimos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor e o rei conversou com eles, e nenhum os impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os outros magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Queridos, aqui é a introdução para nós entendermos um contexto em que esses jovens estavam inseridos. Aqui conta que Judá, ela foi invadida, ela foi sitiada pelo rei, e esses jovens eles foram levados cativos, saíram da sua cidade natal, saíram do seu país e foram levados para um outro lugar. Cativos realmente como escravos. E dentro todo esse povo, essas famílias que foram levados cativos para a Babilônia. E a Babilônia não era um lugar legal. Não era um lugar decente. Pelo contrário, se nós olharmos na própria Bíblia, lá em Apocalipse, João, quando ele descreve o fim dos tempos, ele fala da grande Babilônia. Babilônia era um lugar terrível. Esses jovens, essas famílias, eles estavam inseridos talvez num lugar, se não como nos dias de hoje, ou pior do que os dias de hoje. Só que, lembra que eu falei no começo para vocês, é por causa do posicionamento desses jovens que hoje nós estamos falando a respeito deles. Eu quero comentar com vocês, compartilhar com vocês pelo menos 5 princípios que nós podemos aprender, não somente com a vida de Daniel, mas com a vida desses 3 amigos de Daniel, que fazem toda a diferença nos dias de hoje. Amém? Primeiro princípio, querido, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Diga comigo: santidade nos coloca em chamas. Nós não poderíamos começar, querido, tão bem falando sobre santidade. Dá uma olhada comigo aqui em Daniel, no capítulo 1, no verso número 8. Daniel, porém, decidiu, diga comigo, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. E pediu permissão aos chefes oficiais para não comer alimentos a fim de não se contaminar. Querido, Daniel e esses meninos, eles estavam na contramão daquilo que estava acontecendo. E não só andar na contramão, eles estavam indo contra um sistema. E não era um sistema onde eles estavam inseridos, onde eles viviam, onde eles cresceram, não. Eles estavam num lugar terrível, diante de uma situação terrível, onde todo o seu povo, todos os seus familiares estavam sendo escravizados ali. Mas esses jovens e Daniel, eles se posicionaram diante dessa situação.
Eles disseram: nós não vamos se alimentar da comida que o rei oferece, nem do vinho que está sobre a mesa dele. Ele decidiu, querido. Hoje, quando nós falamos sobre santidade, o conceito santidade, olhando para a Bíblia, ele não está relacionado à perfeição. Você sabia disso? Quando nós olhamos, principalmente no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a palavra santidade, ela não está ligada a algo perfeito. Se nós percebermos no próprio texto, ele fala que o rei, ele pega o povo cativo e ele pega alguns utensílios do templo. Você percebeu isso no texto? E esses utensílios do templo, ele é levado para a Babilônia. E ele é colocado junto aos deuses do rei da Babilônia. E se você perceber lá no texto, Deus está com letra minúscula. Quando nós pensamos sobre santidade, não é algo perfeito. Esses utensílios não eram perfeitamente lindos. Eles tinham sim algumas falhas, algumas imperfeições. Só que o conceito de santidade na Bíblia, ele está ligado à separação. Aqueles utensílios que foram levados pelo rei para a Babilônia, eles eram separados para um propósito. Eles tinham um propósito e eles haviam sido separados para aquele propósito. A palavra santidade, quando nós olhamos no Antigo Testamento, ela fala sobre isso. Fala sobre ser separado por um propósito. E é interessante, existe uma frase, eu não sei de quem que é ou de qual pastor que é, mas eu já ouvi essa frase várias vezes. Ela diz assim: santo não é quem nunca se suja, mas é aquele que sempre está se lavando, sempre está se limpando. Ser santo, querido, não é ser perfeito, mas é entender que nós fomos comprados por um alto preço. Amém? É entender que nós fomos separados por Deus por um propósito. Aqueles utensílios, querido, não era para beber qualquer coisa. Aqueles utensílios que foram separados para o templo, ele não poderia ser usado nas casas de outras pessoas, porque eles haviam sido separados por um propósito. Você percebe que esse conceito de santidade é muito mais amplo do que às vezes nós imaginamos quando nós olhamos. Nós percebemos isso quando nós entramos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus. O caminhar em santidade, meus irmãos, ele nos coloca em chamas. Amém? O caminhar diante dessa vida, diante dessa terra, jovens, vai incendiar o teu coração, vai incendiar a tua vida cada dia mais. Posso ouvir um amém? E não só dos jovens, de todos nós. Porque parece que quando nós falamos sobre santidade é algo só para a nossa juventude. E aí quando nós olhamos para a igreja, nós vemos muitas pessoas que não entenderam o contexto ou o conceito de santidade que é aplicado na palavra de Deus. Não é só para os jovens. Deus continua sendo santo. E os princípios e os padrões cristãos eles nunca mudaram, querido. Amém? A palavra, ela é a mesma. Ela não mudou e ela não vai mudar. E ela não precisa ser atualizada. A palavra, ela é perfeita. Amém? Os padrões de Deus nunca mudaram. Os mesmos padrões que existem para os nossos jovens existem para nós nos dias de hoje. Os mesmos padrões que existiam para a vida desses jovens que se separaram, que se posicionaram diante de uma circunstância difíceis. É os mesmos padrões que Deus espera de mim e de você. Santidade, meus irmãos, não é ser perfeito, mas é entender que nós fomos separados por um propósito. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo? Santidade não é ser perfeito. Santidade é ser separado para um propósito em Deus. Olha o que Daniel disse aqui, querido, no verso número 10.
Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação aos outros rapazes da sua idade, temo que o rei me mande cortar a minha cabeça. Existe uma grande mentira que pairando no mundo de hoje. Existe uma grande mentira e muitos jovens, muitos adolescentes têm acreditado nessa mentira. O que o funcionário do rei disse é que eu tenho medo, porque se vocês ficarem com aparência diferente, o rei vai arrancar a minha cabeça. Eu tenho medo de vocês se separar. Eu tenho medo de vocês se consagrar ao Deus de vocês, porque vocês podem ficar diferentes dos nossos jovens aqui da Babilônia. Mas esse era o princípio. Era isso que aqueles jovens queriam, querido. Sabe, nós olhamos hoje para a nossa juventude e nós vemos hoje uma juventude querendo ser igual ao mundo. Querendo nos vestir como o mundo, falar como o mundo, tirar foto como o mundo, fazer tudo como o mundo faz. E por que a vida desses jovens nos ensina tanto? Porque o que eles não queriam era se contaminar com as coisas da Babilônia. Tudo o que eles não queriam era ser igual aos babilônios. Pastor, mas eles não estavam na Babilônia? Estavam na Babilônia. O povo não estava sendo escravizado, não foi levado cativo? Foi levado cativo. Puxa, mas o mundo hoje é terrível. O sistema do mundo é terrível, querido. E sabe de uma coisa? A tendência é piorar. Infelizmente, a tendência é piorar. Ou nós nos posicionamos em Deus, ou nós entendemos o que é viver uma vida de santidade, uma vida de separação para Deus, ou nós vivemos numa vida de mistura. Aqueles jovens nos ensinam muito, querido. Tem muita gente, muito jovem, achando que ser santo, ser separado é ser triste, querido. Que viver em santidade vai nos privar de uma vida feliz. Pelo contrário, querido. Viver uma vida de santidade vai nos fazer viver e desfrutar de tudo o que Deus tem para nós nessa terra. Amém? Vai fazer nós vivermos uma vida, querido, e desfrutar do todo de Deus. Não é só as coisas desse mundo. Muitas vezes o nosso olhar, querido, ele é limitado. Muitas vezes o nosso olhar físico, ele é limitado. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos com o Senhor nos mostra coisas, querido, que nós não seríamos capazes de ver, de ouvir, de perceber. É esse lugar, querido, que nós precisamos entender. Sabe aquele negócio, ser crente, ser cristão é chato. Não é chato. Chato é você viver uma vida aí fora, querido, de bar em bar, e chegar na sua casa, colocar a cabeça no seu travesseiro e a solidão, a angústia, o medo bater no seu coração. Isso sim é chato. Chato é para você se alegrar, para você ser feliz, você precisar beber uma caixa de cerveja. Senão você não está feliz. Isso sim é chato. Agora, querido, esses jovens estão nos ensinando que não. Uma vez que nós nos separamos, querido, uma vez que nós nos posicionamos no Senhor, nós vamos desfrutar de coisas que nós nunca imaginamos viver aqui nessa terra. Amém? Nós olhamos para a eternidade, querido. Nós ansiamos pela eternidade, sim. Mas tem muita coisa que Deus está fazendo e vai fazer aqui nesse tempo, nas nossas vidas. Amém? Existe muita coisa boa de Deus na eternidade. Isso é imensurável. Mas existe muita coisa boa de Deus sendo liberada para nós aqui nesses dias. Amém? Isso é tão real, querido, que foi o mesmo argumento que a serpente usou com a mulher no Éden. Você lembra lá de Gênesis 3?
que a serpente disse para a mulher? Eu vou parafrasear aqui o texto. Todos nós conhecemos o texto. A serpente, ela chega diante da mulher e diz: Deus colocou algo dentro de você chamado fome. E você tem mais de 1000 árvores aqui. E Deus falou que você não pode comer de nenhuma dessas árvores. Foi isso que Deus disse para Eva? Não. Mas essa foi a mentira que a serpente usou para ludibriar, ou para enganar, ou para confundir o coração da mulher. Deus havia falado para a mulher: de todas as árvores do jardim você pode comer, menos da que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o mundo, queridos, está dizendo para os nossos jovens, para os nossos filhos hoje? É a mesma coisa. Ser crente, você não pode nada. Ser crente, você não é feliz. Ser crente é chato. Não é, querido. Não é. Sabe, isso não é só para os nossos jovens. Nós estamos vivendo hoje numa geração, e nós estamos vivendo hoje num tempo de decisão como igreja. Ou nós vamos nos posicionar, querido, de verdade, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, ou muitos vão ser enganados, assim como a própria palavra diz, que nos últimos dias aconteceria. A própria palavra diz que nos últimos dias o coração de quase todos se espera. Mas não é todos. Amém? Não é de todos. Nós precisamos, querido, nessa noite, diante de Deus, se posicionar com o Senhor. De um posicionamento de mais do que cantar uma canção, mas de um posicionamento, de um desejo, de um anseio, de algo que tem queimado dentro dos nossos corações, querido. É isso que a vida desses 3 jovens nos ensina, querido. Foi Deus, querido, quem criou tudo. Sim ou não? Foi Deus que criou todas as coisas. Todas as coisas boas que nós temos hoje, foi Deus que criou. Deus criou o céu, as estrelas. Deus criou o sol, a lua. Ontem nós estávamos com a Elinho e com a Aline lá. A gente tem um telescópio lá muito massa. Nós estávamos vendo a lua, estávamos vendo as estrelas. Que fantástico que é, querido. Você viu os furinhos da lua lá. Aqui parece uns furinhos, né? São as crateras que a lua tem. Algo perfeito de Deus. Toda a paisagem que nós olhamos, que nós vemos, que foi Deus que criou. Todas as coisas boas dessa terra, querido, foi Deus que criou. Todos os planetas, as constelações, tudo, tudo, tudo. Querido. E sabe para quê que o homem foi criado? Eu e você foi criado? Para ter prazer nas coisas de Deus. Deus criou o sexo, sim ou não? Sim. Para o momento certo, para a hora certa, com a pessoa certa. Deus criou a comida, amém? Em quantidade certa, na hora certa, no momento certo. Mas tudo que é bom, querido, foi Deus que criou. E agora nós vemos um sistema combatendo contra tudo isso. Dizendo que não, que isso daí é chato. Dizendo que não é bem assim. Não tem nada a ver. Não, queridos. Tudo que é bom foi criado por Deus. Tudo que é perfeito foi criado por Deus. Viver em santidade, querido, não é ser triste, muito menos alienado. Olha o que Daniel 1,17 diz. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visão. Deus deu para aqueles jovens, querido, capacidade, sabedoria, discernimento. E não era só a sabedoria de outro mundo, não. Era a sabedoria da ciência babilônica. Sabe, nós olhamos hoje, querido, para esse mundo. Mas tem gente que quer sair desse mundo. Não, mas esse mundo está corrompido, querido. E vai continuar se corrompendo. Enquanto muitas coisas, o reino de Deus avança, pessoas sendo salvas, igrejas sendo abertas, o mundo
vai decaindo, querido, é normal. Se nós olharmos para a palavra de Deus, é assim. Mas nós precisamos entender, querido, que o mesmo Deus que deu sabedoria, que deu entendimento para aqueles homens, dá para mim e para você também. Amém? Por isso, o que nós podemos aprender aqui, querido? Estude, leia livros, busque conhecimento na área que Deus te colocou. Sabe, faça aquilo que está ao seu alcance para fazer, querido. Deus deu capacidade, Deus deu sabedoria. E a palavra de Deus no livro de Provérbios diz isso para nós buscarmos a sabedoria, para nós pedirmos sabedoria a Deus e Ele nos dá deliberadamente. Sabe, busque conhecer, busque experiências com Deus. Leia bons livros. Sabe, estude, querido, se aprofunde em tudo aquilo que Deus tem te dado, as oportunidades que Deus tem te dado nessa terra. Mas faça isso, querido, para a glória de Deus. Amém? Segundo ponto. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você. Não se dobrar aos ídolos te mantém em chamas. Você pode repetir comigo? Não se dobrar aos ídolos te mantém em chamas. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 4. 3, diz assim, 3 e 4. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro, de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. O rei construiu uma estátua dele, querido, de 27 metros de altura por 2,5 de largura. E emitiu um decreto. Quando eles ouvissem os instrumentos musicais, todos eles deveriam se prostrar e adorar aquela estátua que simbolizava o rei. E a ordem do rei era: quem não se prostrar será lançado na fornalha. Hoje nós vivemos, querido, num tempo muito, 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 muito bom do Evangelho. E sabe qual que é o problema disso? Às vezes eu penso que o problema é da gente viver nesse tempo tão bom. Existem países que pessoas se encontram escondidas para falar, para... Existem países que as pessoas não podem se reunir num lugar como esse para adorar a Deus, para expressar a sua fé. Existem países que as pessoas não podem sair da rua, não podem falar que são cristãos, não podem professar a sua fé para outras pessoas. Existem muitos países que pessoas ainda são batizadas no meio do gelo. Nós vemos aqueles vídeos lá. Pessoas quebram o gelo, as pessoas se batizam ali. Existem pessoas hoje, que nesse exato momento, indo para o corredor da morte. Porque cometeram algum pecado, pastor? Não, porque professaram a sua fé e não abriram mão da sua fé. Existem muitos países, queridos, que ainda são assim. E graças a Deus, hoje nós temos uma liberdade, querido, de expressar nossa fé, de cantar, de adorar a Deus, de falar de Jesus no nosso trabalho, de falar de Jesus na sua escola, de falar de Jesus na sua faculdade. De se dizer cristão, quando você vai preencher um formulário, alguma coisa. Nós vivemos num tempo, querido, muito, muito, muito bom. É porque muitos dos nossos jovens, pastor, têm se prostrado a esse mundo. Porque muitos dos nossos jovens, o coração deles não estão em chamas, como o coração daqueles 3 jovens. Porque muitos de nós hoje, irmãos, não temos queimado mais por Jesus como nós queimamos um dia. O próprio texto, a própria palavra nos responde isso. Não estão em chamas por medo de se queimar, por medo do que os outros vão pensar. Mas eu me visto assim porque o que as pessoas vão falar a meu respeito?
Eu falo assim porque é dessa maneira que eu falo, cheio de palavrão, cheio de palavras torpes, porque é só assim eu sou aceito no meio dos meus amigos. Não, querido. Não é isso que Deus deseja de nós. Não, mas eu me visto assim porque todas as minhas amigas se vestem assim. Quem disse que você é todo mundo? Lembra que a pastora falou com os jovens lá? Quem disse que nós somos todo mundo? As mães falam isso, é uma grande verdade. Não, mas eu me visto assim porque todos os meus amigos se vestem assim. E quem disse que você é todo mundo? Quem disse que você precisa postar a foto sensual na rede social para você ser aceito em algum lugar? Não tem necessidade disso, querido. E não é só mulher, não, querido, é homem também. Às vezes o cara fica mais fortinho, mais malhadão, e põe uma foto sem camisa lá. Não é o meu caso, no caso de muitos aqui. Até na piscina eu entro de camiseta. Ai, Deus. Quem disse, querido, que nós precisamos ser igual aos outros? Nós não precisamos, querido, ser igual a ninguém. Nós somos únicos, amém? Deus te fez uma pessoa, um homem, uma mulher único, cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus. Você é único do jeito que você é. Não precisa mostrar nada para ninguém, não precisa nada disso. Quando você entende, quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, querido, nós precisamos nada dessas coisas. Amém? Nós precisamos só se posicionar como esses três jovens se posicionaram. Nós não estamos em chamas, querido, com medo de se queimar. Quais são os ídolos, querido, desse mundo que foram levantados nesse tempo? Eu vi uma aplicação e achei fantástico essa semana. Já ouviu falar do ídolo debaixo do lençol? Não? Já? Existe um ídolo debaixo de um lençol. E todo mundo fica olhando, mas que será esse ídolo? Quem será esse ídolo? E um monte de gente adorando, um monte de gente falando desse ídolo. E de repente aquele ídolo ele vai se levantando, coberto por um lençol. E quando eles retiram o lençol daquele ídolo, sabe quem que é esse ídolo? É você mesmo. É eu, é você mesmo. Muita gente hoje, querido, que não adora imagens, não adora outra coisa, adora ele mesmo. O eu, o egocentrismo. Porque tudo é meu, porque é para mim. Isso precisa ser quebrado, querido, nos nossos corações. Sabe aquelas frases que nós ouvimos no dia de hoje? Você precisa se amar mais. Você precisa pensar mais em você. Cuidado, querido, com essas coisas. Você pode estar se dobrando e adorando a um ídolo chamado pelo seu nome, você mesmo. Tudo que é demais, querido, não é bom. Tudo que é demais não é bom. Poderia citar aqui inúmeras outras coisas, querido, mas tudo que é demais não é bom. Nós precisamos ter a nossa vida equilibrada no Senhor. Se nós damos atenção demais a algumas coisas, nós faltamos em atenção em outras. O que a palavra de Deus está nos ensinando, que Deus nos deu esse equilíbrio. Deus nos ensina, através do Espírito Santo de Deus, a viver uma vida equilibrada nele. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu não consigo administrar essa área da minha vida. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, querido. Todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina sobre administração financeira. O Espírito Santo nos ensina administração de tempo. O Espírito Santo nos ensina a cuidar melhor do nosso corpo. O Espírito Santo nos ensina a se alimentar melhor. Ah, mas eu não preciso de profissionais? Precisa. Se você tiver um profissional para te ajudar em relação a isso, melhor ainda. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos direciona. Toma cuidado, querido, com essas frases, com essas coisas que têm sido pregadas nos dias de hoje. Principalmente, existem algumas coisas sendo pregadas no meio cristão, no meio evangélico.
e tem levado pessoas, ao invés de aproximar as pessoas do Senhor, tem afastado as pessoas do Senhor e aproximado as pessoas mais do seu ego. O que realmente, queridos, nos faz ser um discípulo não é tempo de igreja, não é a nossa idade, mas é o não viver mais para si mesmo, mas para os outros e principalmente fazer o que nós fazemos hoje para a glória de Deus. Pastor, mas eu só bato prego lá no meu trabalho. Bata aquele prego, querido, para a glória de Deus. Amém? Pastor, mas eu sou responsável por cuidar de crianças. Cuidem das crianças para a glória de Deus. Pastor, mas eu já me aposentei, hoje eu estou em casa cuidando dos meus filhos, dos meus netos. Cuidem dos seus filhos, dos seus netos, para a glória de Deus. Faça tudo, querido, nessa terra com intenção. Nós precisamos ser mais intencionais em relação às coisas de Deus. Tudo, mas eu vou assistir alguma coisa. Assista alguma coisa para a glória de Deus. Eu vou ouvir alguma coisa, querido. Ouça algo para a glória de Deus. Eu vou falar alguma coisa. Fale alguma coisa para a glória de Deus. Agora, quando nós nos tornamos discípulos, querido, não é mais o pode ou não pode. Tem muita gente que ainda ama isso. Pode isso, pastor. Pode aquilo, pastor. Não, mas em tal igreja pode. Na nossa, por que não pode? Queridos, quando nós entendemos de verdade quem nós somos, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, quando nós olhamos para a vida desses homens que nos ensinam tanto, não é mais o pode ou não pode. É para quem e por que eu vou fazer. Ou para quem você faz. É simples, querido. Essa música, ela glorifica a Deus? Não. Então, você pode ouvir uma que glorifica a Deus. Essa pessoa que eu gosto, eu quero namorar com ela, essa pessoa é uma pessoa que glorifica a Deus? É. Então, ora primeiro, se Deus confirmar, não tem erro. Ah, não sei se é. Vai fora. Vai fora. Esse lugar que eu vou é um ambiente que vai me aproximar mais da presença de Deus ou vai mais me afastar da presença de Deus? É simples. Somos nós que muitas vezes dificultamos as coisas. Esse filme que eu vou assistir é um filme que vai me aproximar mais de Deus ou vai mais me afastar de Deus? Simples assim. Não, esse filme aqui não vai ser bênção para a minha vida. Escolhe outro. Escolhe outro. Quando nós entendemos, querido, quem nós somos, é assim. Esse amigo ou essa minha amiga me aproxima mais de Deus ou me afasta mais de Deus? É assim que nós selecionamos os nossos amigos. Não, esse amigo aqui é fera. Pô. Não estou falando para você se distanciar de todas as pessoas, não. Tem pessoas específicas que Deus vai falar para você. Se aproxima daquela pessoa ali. Aquela pessoa precisa ouvir uma palavra de Deus. Mas não é todos, não, querido. Não é todos, não. Eu não compartilho também dessa ideia que deixa todo mundo para trás e vamos viver só nós aqui na igreja, não. Isso não é um pensamento de Deus. Mas eu também não compartilho desse pensamento que é tudo misturado. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está não sei na onde, não. Precisamos ser mais seletivos em relação a algumas coisas na nossa vida. Isso não é só para os jovens, não. Isso é para todos nós. Amém? Quantos estão aqui comigo? Ainda. Glória a Deus. Terceiro, meu Deus do céu, preciso acelerar aqui. Diga comigo, comunhão te coloca em chamas. Daniel 3:12 diz assim: alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusaram-se a servir aos deuses e não adoraram a estátua de ouro que o rei levantou. Então, Nabucodonosor
se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando eles foram conduzidos à presença do rei. Esses jovens, queridos, estavam juntos no dia bom e eles estavam juntos no dia ruim. O rei falou: vocês vão ser lançados na fornalha. Qual deles que fugiu e falou: não, não foi eu não, foi esses dois só. Eu não estava não, rei. Não. Vai morrer? Vai morrer todo mundo. Vai viver? Vai viver todo mundo. Sabe, esses jovens nos ensinam, queridos, sobre comunhão. Sabe qual que é uma grande mentira hoje que paira no mundo e às vezes até dentro das igrejas, pastores falando sobre isso? A mentira do inferno. De que não, você não precisa ir para a igreja para ser igreja. Porque nós somos a igreja. Mentira do inferno, querido. A Bíblia nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Sabe, existe uma mentira hoje que nós trocamos esse momento nosso aqui de celebração por qualquer outra coisa. Ah, hoje está gostoso, né? Choveu à tarde. Não vou para a igreja hoje não. Mentira, querido, do diabo. Não, não precisa ir na igreja, não. Esse negócio de estar todo domingo na igreja lá é religiosidade. Não é. Não é. A comunhão é que nos mantém em chamas. O que é uma fogueira, querido? O que é um forno? O que é aquela grande... Como é que é o nome do negócio lá? Hã? Braseiro. É um ajuntado de chamas, querido. Ajuntado de chamas. Aí pega uma brasa dessa, um ajuntado de brasa. Pega uma brasa dessa e tira ela do braseiro. O que vai acontecer com ela? Ela vai apagar. E é isso que acontece, querido, com muitos homens e mulheres de Deus nos nossos dias. Pessoas vão se afastando, querido. Pessoas vão se afastando. Do convívio da igreja, das celebrações, do grupo familiar, das reuniões, vão se afastando. E o que vai acontecendo? Vai se esfriando a fé. É isso que tem acontecido, querido, com muitos homens e mulheres de Deus nesses dias. Uma fornalha, querido, ardente é o quê? É um ajuntamento de brasa. Quando uma brasa está se apagando, a outra mais quentinha se encosta nela e ela pega fogo de novo. E quando uma brasa está se apagando, ela se junta com as outras brasas e o braseiro pega fogo de novo. É assim que nós precisamos uns dos outros. Amém? Nós precisamos uns dos outros, sim. Viver a igreja é isso, é precisar muitas vezes uns dos outros. Precisar de um abraço, de uma palavra amiga, de uma oração. É precisar uns dos outros. Viver a igreja, viver família da fé, é isso, querido. É saber que todos nós temos algo em comum aqui. Cada um do seu jeito peculiar, cada um da sua maneira de viver, cada um na sua realidade, mas todos nós temos algo em comum. E sabe qual que é esse algo em comum, querido? É Jesus na nossa vida. Amém? Comunhão nos mantém em chamas. Valorize, querido, esses momentos. É aqui que nós somos incendiados por Deus. Mantenhamos a chama acesa quando estamos reunidos como igreja. Oramos juntos aqui, cantamos juntos aqui, jejuamos muitas vezes juntos. Agora essa semana nós vamos retornar com os grupos familiares. Retorne com o seu grupo familiar, querido, jejue junto com o seu grupo familiar. Faça um plano de leitura da Bíblia junto com o seu grupo familiar. Separe momentos e grupos, invista tempo em oração junto com o seu grupo familiar. Esteja aqui nas terças-feiras, querido. Terças-feiras não é só para os líderes e para os pastores, terça-feira é para a igreja. O que nós fazemos aqui, pastor, nas terças-feiras? Oramos, amamos a Deus, somos tocados por Deus, oramos pelas necessidades da igreja, oramos pelas necessidades uns dos outros. É isso, querido, que é ser igreja.
Sei que muitos têm as dificuldades, muitos têm faculdade, têm outros compromissos, mas quem não tem, queridos? Terça-feira é o dia. Amém? Terça-feira é o dia, querido. Quarto, a verdadeira fé te mantém em chamas. Repita comigo, a verdadeira fé te mantém em chamas. Daniel 3, capítulo 3, verso número 15. Eu lhes darei mais uma chance, se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem nós servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das mãos, ó rei. Mas se ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, jamais serviremos aos seus deuses e adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Rei, querido. Sabe aquela canção? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. E se não der, ele continua sendo Deus. É isso, querido, que é a palavra de Deus. É isso que esses caras estavam nos ensinando. Rei, Deus pode nos livrar. Mas se mesmo assim ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Posicionamento. Posicionamento. Sabe qual é a diferença, querido, entre Deus e um ídolo? Deus tem a sua vontade. Deus tem a sua vontade. Nós precisamos nos adequar a essa vontade. Não é Deus que se adequa à nossa vontade. Não é a minha boa, agradável e perfeita vontade. Não é a nossa boa, perfeita e agradável vontade. É a vontade dele. Que é boa, que é agradável e é perfeita para as nossas vidas. Esse papo de siga o seu coração. O coração do homem é enganoso. E muitas vezes, quando nós seguimos o nosso coração, não dá bom. Muitas vezes, quando nós fazemos só a nossa vontade, não dá bom. Não dá bom. Por isso que existe uma vontade que é maior e melhor do que a nossa, que é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ídolo, querido, eu posso manipular ele para ele fazer a minha vontade. Depende do tanto que eu pagar. Muitos corações não estão mais em chamas, querido, por causa de uma falsa fé. Existe uma vontade que está acima da nossa vontade. Existem muitos jovens frustrados nos dias de hoje. E a culpa desses jovens frustrados, querido, muitas vezes são de nós, pais. Muitas vezes nós não ensinamos o não para o nosso filho quando pequeno. Esses filhos, eles crescem, eles se tornam crianças problemáticas, adolescentes, jovens problemáticos. Por quê? Porque não souberam receber um não dentro de casa. Ou tudo pede a opinião do filho. Eu trabalhei por muito tempo vendendo carro, querido. E eu vou contar uma história para vocês aqui com muita dor no coração. Um dia uma família chegou lá para comprar um carro na concessionária e eles já haviam feito contato comigo, eu mandei as fotos, eles gostaram do carro, tudo certinho. Chegou lá no dia, a mulher chegou e falou: ó, infelizmente nós não vamos ficar mais com o carro. Por quê? Porque meu filho não gostou do carro. Falei, mas ele que vai pagar o carro para vocês, é um presente. Não, meu filho tem só 7 anos.
Você acredita, querido, que uma criança de 7 anos tem o poder de escolher um carro para uma família? E eu fui bem sincero com aquela pessoa. Eu falei, mas a senhora acha mesmo que o seu filho de 7 anos ele tem o poder de escolher o carro que vocês vão comprar? É, mas você sabe como é que é, depois compra, ele não vai querer andar no carro. Olha, só Deus mesmo para ter misericórdia. São coisas que acontecem, queridos. Você imagina como que essa criança vai crescer? Você imagina um adolescente, talvez até o adulto que essa criança vai se tornar. Muitas vezes a culpa não é das crianças. Há um tempo atrás, nós fizemos um curso chamado Como Educar os Seus Filhos, com o pastor Jones, a pastora Tati. Um grupo aqui da igreja fez o curso. E sabe o que nós descobrimos nesse curso? Que não era para educar os filhos lá, era para educar os pais. A maioria dos problemas, 90% dos problemas dos nossos filhos, quem que era responsável? Os pais. Agora que nós estávamos no curso, depois chegamos em casa conversando. Nossa. Tinha que chamar como educar os pais, não como educar os filhos. Mas são coisas, querido, que nós precisamos nos atentar nesses dias. Quinto e último que eu quero conversar com vocês. A presença de Deus nos mantém em chamas. Você pode repetir a última vez? A presença de Deus nos mantém em chamas. Daniel 3,19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, como de costume. E deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. E eles amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Verso número 24. De repente, olha os de repente de Deus aqui. Porém, o rei Nabucodonosor se levantou e, espantado, disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece como um filho dos deuses. Amém. Sabe quem estava com eles aqui, querido? Naquela fornalha? Jesus. O próprio Senhor estava com eles naquela fornalha. Sabe, existem situações que nós achamos que não, agora eu vou morrer. Não vai morrer, querido. Jesus está com você. Amém? Não, mas é o meu fim, pastor. Não é o fim, querido. Jesus está com você. Mas essa situação, mas essa enfermidade, mas isso aconteceu. Jesus está com você, querido. Amém? De tudo que eu falei aqui com você nessa noite, se você só sair daqui lembrando disso, que Jesus é com você, já seria suficiente. Amém? O quinto e último aspecto é esse, querido. De entender que a presença de Deus é quem nos mantém em chamas. Ter comunhão com aquele que tem os olhos, querido, como chama de fogo, nos mantém com os nossos corações em chamas. A presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. A presença de Deus, querido, é que faz você ser quem você é hoje. Ser esse profissional competente, ser essa pessoa amorosa dentro da sua casa, ser essa pessoa que ama o Senhor, que fala do Senhor, que prega a palavra do Senhor. Ser essa pessoa com o coração generoso que você é. É a presença de Deus, querido, que faz isso conosco. Quando João, querido, ele descreve o batismo de Jesus, eu estou chegando no final dessa mensagem. Quando ele fala lá no Evangelho de Mateus, ele descreve o batismo de Jesus, ele fala que o céu se abriu, que uma voz do alto bradou,
Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, falando sobre Jesus. E a palavra de Deus ali fala que o Espírito Santo de Deus repousou em forma de uma pomba em Jesus. Provavelmente repousou no seu ombro. E não somente repousou, permaneceu com Jesus. Queridos, imagina alguém caminhando com uma pomba no ombro. Imagina você caminhando com uma pomba no ombro aqui. Você ia caminhar de qualquer jeito? Não. Você ia sair correndo igual um louco, tropeçando nas coisas, caindo? Não. Você ia cuidar da pomba. Você ia sair gritando, ah! Ia espantar a pomba. Não, querido. Só que esse mesmo Espírito que repousou sobre a vida de Jesus é o mesmo Espírito, querido, que repousou sobre a minha e sua vida. Amém? Só que hoje nós não temos mais a pomba no nosso ombro. Hoje o Espírito habita dentro de mim e de você, queridos. Nós não podemos mais sair falando qualquer coisa, sair gritando qualquer coisa, saindo fazendo qualquer coisa. O Espírito Santo aqui dentro de nós, querido. O Espírito Santo habita dentro de mim, de você. Isso fala da consciência, querido, que nós precisamos ter da presença de Deus nas nossas vidas. Agora eu quero ouvir aquilo que atrai a presença de Deus. Eu não quero mais ouvir qualquer coisa. Agora eu quero ouvir aquilo que agrada o coração do meu Pai. Eu não quero mais falar com o mesmo linguajar, do mesmo jeito que eu falava há 10, 15 anos atrás. Eu quero falar de uma maneira que agrada o coração do meu Pai. Eu preciso falar agora, querido, daquilo que agrada o meu Pai. E não o mal da vida dos outros. Não mais palavras que não acrescentam nada. A pomba não está mais nos nossos ombros. Bem, a pomba está dentro de mim e de você. Isso é viver, querido, uma vida incendiada por Deus. Sabendo quem nós somos, sabendo que Ele está em nós. Você pode se colocar em pé nessa noite? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. E a última coisa que eu quero te dizer nessa noite, querido. Deus é quem incendeia os nossos corações. Amém? Só que o manter a chama acesa é papel meu e seu. O manter a chama acesa é papel meu e seu. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento.